Tem uma figura que eu não mostrei na última palestra e nem falei nada a respeito, então vou dar uma mencionada agora. Quando Samuel morreu, ele foi enterrado em Ramá. Então construíram um prédio parecido com mosque em cima de seu túmulo. E ainda está lá até o dia de hoje. Mas há dois prédios que são idênticos, cada um tem uma pequena torre. Uma fica um pouco mais acima, na colina. E estávamos no ônibus indo a Jerusalém e o nosso guia apontou não para esse prédio, mas para o outro. E disse, este é o túmulo de Samuel. E eu disse, me desculpe, mas acho que não é. É o outro prédio que é o túmulo de Samuel. E daí ele perguntou, você nunca ouviu falar de 1º e 2º Samuel? Então, de qualquer forma... Bom, eu tentei dar-lhes uma visão geral desses livros e quem já leu 1º e 2º Samuel estão bem familiarizados com essa história. Mas pelo menos temos visto o padrão de tudo isso. O padrão de Davi em particular. Dentro da corte, fora da corte, a ascensão ao topo e a descida ao fundo do poço. É uma história muito triste, da qual a nação de Israel realmente jamais se recuperou. E na verdade criou-se uma tensão entre o norte e o sul. E acabaram ficando juntos durante o reinado de Salomão, mas quando ele morreu, a nação foi dividida em duas partes. Mas essa tensão começou depois da decaída de Davi. E na verdade, uma das piores coisas que ele fez foi, numa atitude de orgulho, contar às pessoas tinha no seu reino. Ele foi tentado por Satanás. Satanás não teve nada a ver com o incidente de Batseba. Nem precisou fazer nada. Davi caiu sozinho. Mas anos depois, Satanás tentou Davi e disse, você é um grande homem. Quantas pessoas tem no seu reinado? E Davi contou ao povo. Não tem problema contar ao povo de Deus, mas tudo depende da sua motivação. Eles são contados em números. Mas a motivação de Davi foi orgulho. Não era motivação militar ou nenhuma outra motivação. Ele só queria saber o seu tamanho. E ele quase pôs tudo a perder, porque Deus mandou uma praga sobre Israel. E essa praga só parou quando ele realmente clamou ao Senhor seu Deus. E uma coisa que Davi fez... Tem mais um cartaz aqui que eu não lhes mostrei. Vou tentar achar aqui. Davi trouxera de volta a Arca do Senhor a Jerusalém. Essa figura aqui é, na verdade, imaginária, desenhada por um artista. Aqui está a cidade de Davi. E aqui temos a grande procissão quando Davi dançou perante a Arca do Senhor e sua esposa Micael não gostou nada disso. E daí em diante ela ficou estéril. Mas ele trouxe a Arca do Senhor para a cidade. Mas acima da cidade havia essa área, plana e bem alta, que era uma eira de um homem chamado Araúna. E era um lugar bem exposto ao vento, permitindo que o vento separasse o trigo da palha. E Davi enxergou ali um lugar ideal para construir um templo para o Senhor Deus. E o homem, dono do lugar, disse, lhe darei de graça, já que é um templo do Senhor. Davi disse, não, eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custou nada. Portanto, ele comprou. E foi naquele lugar que o templo foi construído. Acima da cidade. Davi não pôde construir o templo, porque Deus disse, você tem sangue em suas mãos. Tem que ser construído por um homem de paz. Porque Jerusalém significa cidade de paz. Salém é Shalom, é a mesma palavra. E Deus disse, tem que ser um homem de paz. Seu filho irá construir este templo. Então Davi elaborou a planta do templo e ele foi atrás dos artesãos e ajuntou todos os materiais do templo. Cedro do Líbano e madeira de Líbano e pedras e aprontou tudo. Mas foi seu filho Salomão que construiu o templo, aqui em cima. Muito bem, é assim que termina o livro de Samuel, Davi comprando a eira para construir o templo. Mas a história está numa curva descendente agora. Agora, nesta palestra, eu quero fazer a seguinte pergunta. O que essas histórias representam para nós hoje em dia? São meras histórias? Em que nível elas devem ser lidas? Por que devem ser lidas? Qual o objetivo? É história antiga. Está tudo no passado agora. Bom, eu quero mostrar-lhes que há, na verdade, 6 níveis diferentes em que podemos ler as histórias da Bíblia. E é importante escolher o nível correto. Mas há 6 formas diferentes que eu tenho descoberto em livros. 6 formas diferentes de ler histórias como as histórias de Davi. O primeiro nível é o que eu chamo de anedotal, quando a história é lida apenas porque é interessante. Há histórias que são histórias de crianças,
E há histórias que não são apropriadas para crianças, mas servem para os adultos, porque são histórias bem interessantes. E muitos filmes já foram feitos sobre essas histórias, que vimos aqui em Samuel, porque elas contêm romance e ação militar. Algumas dessas histórias são bem sensacionais e são transformadas em filmes apenas porque são histórias interessantes. E acho que posso dizer que em algumas escolas dominicais são contadas apenas porque são histórias da Bíblia que são interessantes. Tem um hino que cantávamos quando éramos jovens. Deus nos deu um livro cheio de histórias, feito para seu povo de antigamente. Começa com um conto de um jardim e termina com uma cidade de ouro. Há histórias para os pais e para os filhos e para os velhos que estão prontos para descansar. Mas para todos que estão lendo ou ouvindo, a história de Jesus é a melhor. Alguém aqui conhece esse hino? Escrito por uma senhora chamada Maria Matilda Penstone. Muito bem, essas histórias são contadas de uma forma realmente magnífica. Elas são econômicas com as palavras e têm um estilo lindo. Elas realmente são muito interessantes. Mas será que é só por isso que devem ser lidas? Gostou dessa história? Não. Vamos para outra. Algumas pessoas leem essas histórias de forma devocional, procurando uma mensagem pessoal dentro da história. Para muitas pessoas é a forma favorita de ler a Bíblia. Eu gosto de chamar isso do método do horóscopo. Você lê na esperança de que algo vai lhe saltar aos olhos e servir para você. Estão me entendendo? Muitas pessoas leem a Bíblia dessa forma. E de vez em quando funciona. Mas na verdade, a maioria dos versículos não significarão nada para você se é isso que você está procurando. Se você apenas lê a Bíblia para encontrar uma palavra específica para a sua situação, não é um método muito confiável. Nós tivemos um jovem na nossa igreja que se apaixonou por uma moça chamada Maria. E ao ler a Bíblia, ele leu: "Não temas em tomar Maria como sua esposa." É surpreendente quantas vezes os cristãos agem baseado em coisas assim. Há um outro caso clássico que não ouso mencionar porque o coitado estava aqui quando falei sobre isso, então tenho que ficar bem precavido, sabe? Mas tem o caso da pessoa que foi assim, e Judas foi e enforcou-se. Bom, essa não é a palavra de Deus. Vá e faça o mesmo. Não. Sabem? Bem, temos que ver o texto dentro de seu contexto. Por exemplo, se você está lendo a Bíblia por motivos pessoais, o que você vai entender disso em 1 Samuel? E não haverá mais nenhum idoso na sua família. Isso fala com você? Bom, isso foi dito a Eli, por um profeta. E Jeremias era da linha de Eli. Por isso que Jeremias teve que começar seu ministério profético aos 17 anos de idade, porque sabia que não viveria por muitos anos, porque havia uma maldição sobre a família. E agora esse versículo pode falar com você: faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Mas você continua lendo o livro de Samuel e você lê: "E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal." E pergunta: essa palavra é para mim? E quem é o Agag na minha vida? Estão me entendendo? Francamente, eu estou fazendo chacota desse método, mas realmente Deus fala às vezes através de um versículo. Mas esse não é o motivo principal para ler essas histórias. Isto não é tratar a Bíblia como ela deve ser tratada. É tratar a Bíblia como uma caixa cheia de textos. Mas não é nada disto, você sabe. É uma tragédia. De colocar números de versículos e capítulos das Escrituras nos tornou em pessoas de textos, ao invés de sermos pessoas de contexto. Receberás muito pouco da Bíblia se é só isso que você está procurando. Muito pouco. Mesmo que Deus, de vez em quando, lhe dê uma palavra pessoal daquilo que está lendo. Vamos ver um terceiro método. Este método é muito usado pelos pregadores. Eles usam livros como Samuel para fazerem um estudo de caráter. Um dos grandes aspectos da Bíblia é a sua honestidade. Nos relata os dons das pessoas, como também as suas fraquezas. Fala de seus sucessos e de seus fracassos, suas virtudes e seus vícios, seus pontos fortes e seus pontos fracos. E é muito edificante estudar um personagem da Bíblia, porque Tiago diz no Novo Testamento que a Bíblia é como um espelho, e podemos ver a nós mesmos nele. E aprendemos ao estudarmos essas pessoas. É maravilhoso, sabe? Como a Bíblia sempre nos mostra os aspectos negativos das pessoas, além dos positivos. Há apenas uma exceção, há apenas um homem na Bíblia toda, além de Jesus, que nos é apresentado sem falha. Alguém sabe quem é essa pessoa? Ninguém?
José. E se estudar a vida de José, verá que é um paralelo perfeito da vida de Jesus. Falsamente acusado, descendo até o fundo do poço, depois levantando para ser o salvador do povo e senhor de todo o Egito. É uma figura excepcional de Jesus. Mas José é a única pessoa sem um defeito sequer em todo o Antigo Testamento. Bem, podemos estudar o caráter de Saul. Começou com grandes vantagens pessoais, aparência, altura. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se transformou em outro homem. Ele tinha tudo a seu favor. Mas havia um defeito fatal em seu caráter. Ele se sentia inseguro quando estava com pessoas bem-sucedidas. Essa é uma fraqueza muito comum. Maus relacionamentos com outras pessoas. E no final ele recebeu um espírito mau no lugar do Espírito Santo. Também podemos estudar o caráter de Davi. E a chave é a palavra coração. Davi era um homem de coração. Saul era um homem de aparência física, mas Davi era um homem de coração. Veja quantas vezes fala do coração de Davi. Deus procura o coração das pessoas. Deus não olha a aparência exterior, ele olha o coração. E ele viu em Davi um coração bom. E se você estudar o seu caráter, é um estudo maravilhoso. Era um homem de vida ao ar livre e serviço manual. Um excelente músico, muito corajoso, matou um urso e um leão, mas por muitos anos só podia conversar com Deus ou cantar para ele. E todos aqueles anos foram anos de preparação para que ele se tornasse a pessoa mais importante da terra. Mas uma outra coisa importante, e até sublinhei na minha Bíblia, é quantas vezes diz que Davi consultou ao Senhor para qualquer decisão. Em todas as suas crises, ele consultou ao Senhor. E como Deus apreciava isso? Firmou seu coração em Deus. Não tomava decisões rápidas por conta própria. Ele consultava ao Senhor, queria fazer da maneira de Deus. E apesar de seus fracassos, era isso que Deus amava. Era um homem magnânimo, mesmo na vitória. Ficava infeliz quando seus inimigos eram mortos. Uma vez ele ficou até furioso, porque um dos filhos sobreviventes de Saul havia sido morto. E Saul havia sido seu inimigo. Tinha um coração muito magnânimo, um homem que perdoava. Ele era um homem que honrava homens de coragem. E achamos no livro de Samuel, vez após vez, uma lista de pessoas a quem Deus honrava. Especialmente os seus homens mais corajosos, que quando Davi ainda era um fora da lei, Davi meio que impensadamente disse: quem me dera beber da água do poço que há em Belém? Que água gostosa! Ele estava apenas sendo um pouco nostálgico, e 3 de seus homens mais valentes ouviram-no e atravessaram as linhas inimigas e chegaram em Belém à noite, pegaram um frasco de água e trouxeram de volta e disseram: toma essa água de Belém. E Davi derramou perante o Senhor no chão e disse: não posso bebê-la. Poderia ter lhes custado suas vidas. E derramou ali perante o Senhor. Mas ele honrou aqueles homens. Ele tinha uma lista daqueles que ele honrava. E o livro termina com uma lista de seus amigos mais valentes, por quem ele tinha muito apreço. Exatamente o oposto de Saul. Tinha um coração para Deus e estava sempre honrando outras pessoas. Saul não tinha um coração para Deus e afastava de si todas as pessoas que eram bem-sucedidas. Um contraste interessante, não é mesmo? Embora os dois começaram bem e terminaram mal. Ou também podemos estudar o caráter das mulheres em Samuel. Ana, um estudo muito lindo. Quando Deus lhe disse que ela teria um filho, ela louvou a Deus em palavras que, séculos mais tarde, uma esposa de 15 anos chamada Miriam, ou como nós a chamamos, Maria, usou num cântico que conhecemos como o Cântico de Maria, e que é cantado no mundo inteiro hoje. Mas Maria aprendeu essa canção com Ana. Já reparou isso? Leia 1 Samuel 1. Podemos estudar também Abigail. Que caráter tinha Abigail? Todas as mulheres deveriam estudá-la. Davi veio até a casa de Nabal, seu marido, e pediu comida para suas tropas. E o marido de Abigail disse: quem é esse filho de Jessé, esse Davi? Ele não o reconheceu como servo ungido do Senhor. E Davi ficou curioso, queria matar aquele homem. E Abigail, sua esposa, saiu. E sabem, ela sabia como lidar com o homem. Irmãs, se querem saber como lidar com o homem, leiam a história de Abigail. Seus argumentos são brilhantes. Não dá para resisti-los. Então ela persuadiu Davi que seu marido era um tolo e não deveria ser
levado muito a sério, e assim ela salvou a vida de seu marido, de Nabal, embora logo depois ele morreu de um ataque cardíaco. Mas Davi ficou tão impressionado com o jeito de Abigail que casou-se com ela. Portanto, estudar esses personagens vale muito a pena, tanto pelos seus aspectos individuais quanto pelos aspectos sociais. É uma boa forma de ler essas histórias, mas ainda não é dessa forma que a Bíblia foi escrita para ser lida. É útil, mas não é a forma. A quarta maneira é estudar a história de Israel e ver como desenvolveu de uma família a uma tribo, a uma nação, a um império. E há muita coisa a ser aprendido aqui. Sabe, os políticos deveriam estudar Davi. Um amigo meu chamado Tom Husson escreveu um livro sobre Davi para políticos hoje. É um livro brilhante que ensina como Davi desenvolveu liderança e cooperação, como ele agia no seu governo. E é um estudo impressionante para políticos hoje em dia sobre liderança. Já vimos como a liderança mudou na história de Israel de patriarcas para profetas e agora para príncipes. E isso os trouxe mais perto de seu objetivo de conquistar toda a terra prometida. E é um estudo fascinante. O livro de Juízes termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, e todos faziam aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Bom, conseguiram um rei, mas infelizmente ainda não foi a solução. Então é interessante estudar a questão da liderança e vale a pena estudar a estrutura. Como eles mudaram de um relacionamento federativo com 12 tribos independentes a um governo centralizado. E a consequência disso, bem relevante agora para a Europa. E podemos estudar as diferenças entre um relacionamento federativo entre tribos e um governo centralizado. E a lição é: quanto mais centralizado for o governo, mais o caráter daquele governo definirá a sorte daquela nação. Sabem? Vale a pena estudar isso. Desse ponto de vista, Davi era um gênio quando se tratava de organização. Chegaram ao ápice de paz e prosperidade sob um governo centralizado. Mas esse mesmo governo centralizado seria responsável por seu declínio. E a moral da história é: quando o poder está nas mãos de pouquíssimas pessoas, o caráter das pessoas que têm o poder, vai determinar o que acontece. Sabe, são lições muito relevantes, não são? Mas ainda assim não é dessa forma que devem ser lidas. E tem um método que todos os estudiosos usam. E é uma das piores formas que existem para ler a Bíblia. É conhecido como criticismo. E começou na Alemanha. Eu estive na Alemanha e preguei lá numa igreja enorme em Berlim, no mesmo púlpito usado pelo pregador famoso chamado Martin Niemöller. Ele tinha sido um capitão de um submarino na Primeira Guerra Mundial, mas foi contra Hitler na Segunda Guerra Mundial e acabou num campo de concentração. E eu disse ao povo alemão: quando vocês vão se arrepender do prejuízo que causaram ao mundo inteiro? E acharam que estava me referindo às duas guerras mundiais, mas eu não estava. Acharam que estava me referindo ao Holocausto dos judeus, mas não estava. Perguntei: sabe qual foi o maior prejuízo e dano que os alemães causaram ao mundo inteiro? Criticismo superior, que tem contaminado o estudo teológico do mundo inteiro. Que hoje jovens vão para a faculdade bíblica para treinar-se para o ministério e voltam sem fé alguma. Porque a Bíblia foi totalmente despedaçada por estudiosos críticos. E as pessoas são ensinadas a lerem a Bíblia com tesouras e recortar alguns pedaços e jogá-los fora. Chama-se o método crítico. Mas há dois níveis de estudo crítico, que é procurar possíveis erros na Bíblia. E o criticismo inferior não é problema. É o criticismo superior que é problema. Talvez você nunca ouviu falar desses termos, mas vou explicá-los rapidamente porque causaram tanto dano que eu gosto de chamar os seminários teológicos de cemitérios teológicos, porque literalmente mataram a fé de muitas pessoas. O criticismo inferior procura possíveis erros no texto da Bíblia, porque nós não temos as cópias originais, só temos cópias das cópias. E obviamente temos que perguntar: essas cópias contêm erros? E eu apoio isso com todo o meu coração. Os estudiosos têm trabalhado muito para que o texto seja o mais original quanto possível.
para eliminar todos os erros da Bíblia. E podemos dizer hoje que o Novo Testamento é 98% correto. O Antigo Testamento não é tão preciso. Mas precisamos entender que após centenas de anos existem erros nas cópias. Mas, por exemplo, quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos em 1948 por um pastor beduíno, jogando pedras da caverna, foi descoberta uma cópia completa de Isaías. Uma cópia que era 1000 anos mais antiga do que todas as outras cópias existentes. Até então, o Antigo Testamento era traduzido de cópias do Antigo Testamento de 900 depois de Cristo. Mas os pergaminhos do Mar Morto eram de 100 antes de Cristo. Então, o nosso conhecimento de Isaías, numa só tacada, foi aumentado em 1000 anos. E ouviram a notícia nos Estados Unidos, onde a versão padrão revisada estava sendo traduzida. Adiem tudo, disseram. Temos uma cópia 1000 anos mais antiga. Mas ao conferirem, disseram aos americanos, podem prosseguir. Foi tão bem preservado no decorrer de 1000 anos que apenas poucas coisas terão que ser mudadas. Interessante. Portanto, criticismo inferior procura voltar ao texto original. E isso é ótimo. Quanto mais preciso for a Bíblia, melhor, não é? Mas é o criticismo superior que causa o prejuízo. O criticismo superior diz que mesmo quando se tem o texto original, as pessoas podem estar enganadas. E é o criticismo superior que causa o prejuízo. E estudiosos que usam esse método baseiam-se nas suas próprias premissas ou pressuposições subjetivas. E muitos, ao estudarem a Bíblia, dizem, bom, o miraculoso é impossível. A ciência tem provado que milagres não acontecem. E quando encontram um milagre na Bíblia, eles dizem, isso deve ser um engano. Tem que ser retirado. Estão entendendo? E esse criticismo superior tem destruído a fé das pessoas na Bíblia. E é uma forma realmente mortal de estudar a Bíblia. É louvável tentar achar o texto original para que tenhamos a versão mais correta das Escrituras. Como, por exemplo, mesmo nesses livros que temos estudado, em um lugar diz que Saul começou a reinar quando tinha 1 ano de idade. E, obviamente, é um erro. Porque uma outra passagem diz que ele começou a reinar quando tinha 30 anos. Então, uma das duas está errada. Houve um erro em algum lugar. Então, temos que voltar e ver o que diz no original e descobrir qual está correto. Então, esse é o criticismo inferior, tentar eliminar todos os erros. Isso é bem diferente do que dizer que, não, houve um erro quando disseram que a baleia engoliu Jonas. Obviamente é um erro. É uma coisa ver se o texto está certo segundo o original. Mas é uma outra coisa dizer que não podemos aceitar o que está dizendo, porque não se encaixa com aquilo que a ciência moderna nos ensina hoje. Então esse é o método crítico, e os estudiosos gastam muito tempo com isso. Na Alemanha, muitos estudiosos da Bíblia nem são membros de uma igreja. Estudam a Bíblia apenas como uma atividade acadêmica. E tem se tornado uma forma bem comum de tratar essas histórias. São recortados em pedaços e podemos escolher quais a gente aceita ou não. Então, a forma correta de ler esses livros de narrativas é o que eu chamo de forma teológica. Não deixe essa palavra lhe amedrontar. Teologia simplesmente significa aquilo que você pensa a respeito de Deus. Só isso. Todos nós somos teólogos, porque temos um conceito a respeito de Deus. E realmente precisamos ler essas narrativas para descobrir o máximo possível a respeito de Deus. Ele é o protagonista dessas histórias, não é Saul, não é Davi e nem Samuel. Atrás de todos eles, Deus está presente. E ele exerce uma influência na história. Ele vem e intervém em momentos cruciais. Ele enviou Samuel para ungir Davi. Ele tratou com Saul. Ele tratou com Davi. É a história de Deus. Como eu já disse, é a história profética. E tem a ver com Deus, e precisamos fazer a pergunta: o que Deus está fazendo em tudo isso? Como ele está se relacionando com seu povo? Como está o desenrolar da aliança? E por isso tem que ler a história toda, porque precisamos saber como Deus interveio na história. Porque Deus é o Deus vivo. Muitos anos atrás, um filósofo chamado Nietzsche disse: Deus está morto. Ele era alemão. E, na verdade, era o filósofo atrás de Hitler. E ele ensinou que Deus estava morto. Ele não queria dizer que Deus cessara de existir.
O que ele quis dizer era que Deus não estava mais atuante neste mundo. Porque quando alguém morre, eles deixam de ser atuantes neste mundo, não quer dizer que deixaram de existir. Significa que não estão mais ativos aqui, não conseguimos ouvi-los e nem vê-los. E Nietzsche disse Deus está morto. E eu vi um caso numa universidade alemã onde havia uma placa com letras garrafais, Deus está morto, Nietzsche. E daí um aluno escreveu embaixo, Nietzsche está morto, Deus. Que foi uma réplica bem apropriada. Mas sabem, muitas pessoas creem que Deus está morto. Não que ele deixou de existir, mas que deixou de ser atuante em nosso mundo. Não é mais um Deus vivo, mas em todos esses livros, Deus é o Deus vivo. É um dos títulos favoritos de Davi para Deus. Ele é o Deus vivo. Em outras palavras, ele está fazendo coisas, está dizendo coisas em nosso mundo. E o motivo para ler todas essas histórias é para descobrir como Deus se comporta em nosso mundo. E o que importa para ele. E como ele reage ao comportamento das pessoas. E é por isso que lemos essas histórias. Deus não só inicia eventos históricos, mas responde a eles e reage a eles. Aprendemos sobre seu caráter. Você pode até estudar o caráter de Saul e o caráter de Davi e Ana e Abigail, e lhe será útil. Mas o verdadeiro motivo para ler essas histórias é estudar o caráter de Deus. Você estuda não apenas seus pensamentos, mas seus sentimentos. Deus tem sentimentos também. E você vai descobrir tudo isso, o que enfurece Deus, o que entristece Deus, o que alegra Deus. Você aprende tudo isso. E, na verdade, o único motivo para ler a Bíblia é conhecer a Deus. Aprender como Ele é, o que o faz funcionar. Como Ele se sente sobre você. Porque vai sentir sobre você a mesma coisa que sentiu sobre essas pessoas. Porque Deus jamais muda. E a natureza humana também continua a mesma. Aqui aprendemos que Deus lhes deu a terra prometida. Mas foram desobedientes e agora Deus está irado. Mas Ele é muito paciente. Ele sempre espera muito e muito tempo antes de castigar alguém. Já observou isso? Ele é tardio em irar-se. Graças a Deus por isso. Porque se ele fosse rápido em irar-se, eu não estaria aqui ensinando-os. E não haveria ninguém nessa plateia também. Graças a Deus ele é tardio em irar-se. As pessoas são impacientes com Deus. O pregador americano em Boston, Philip Brooks, dizia: o problema é que eu estou com pressa. Mas Deus não está com pressa. E graças a Deus por isso. Queremos que ele mate todas as pessoas más do mundo até a semana que vem. Deus, mate todas as pessoas más para que o resto de nós possamos aproveitar a vida. Que arrogância, não é? É quase engraçado. Mas é assim que as pessoas falam, não é? Porque Deus não acaba com todas essas pessoas horríveis, como se elas mesmas não fossem horríveis. Como se elas ainda ficariam vivas se Deus matasse todas as pessoas horríveis. Mas se Deus matasse todas as pessoas ruins rapidamente, não restaria ninguém. Mas ele é tardio em irar-se. Mas não significa que ele nunca fica com raiva. Não significa que sua ira jamais transborda. Chega uma hora quando Deus diz, já chega. Quando sua paciência se esgota. E ai de nós, se estivermos por perto quando isso acontecer. Bom, ele lhes deu a terra, ele lhes deu um rei. O primeiro foi a escolha deles, e como não deu certo, ele mesmo escolheu um rei. Ele fez tanto por eles. Mas dando-lhes um rei significava, e isso já é a introdução do nosso próximo estudo, que é o livro de Reis. Ao dar-lhes um rei, significava que o caráter do rei seria um fator crucial no destino de toda a nação. Um rei iníquo corromperia toda a nação. Um rei justo os guiaria no caminho certo. E estamos vendo isso com nossa própria monarquia nesses dias. É isso que está atribulando a nossa nação. Queremos um bom rei ou uma boa rainha, porque sabemos a influência que isso tem na nossa nação. É crucial. Se você quer monarquia, carregarão uma enorme responsabilidade para reinar de forma certa e ser um exemplo que as pessoas seguirão. Mas se não o forem, é melhor nem ter monarquia. Nos farão desviar, e é exatamente esse debate que estamos presenciando agora. E é interessante que o novo primeiro-ministro da Austrália, que é menos republicano que o anterior, Paul Keating, essa semana ele jurou lealdade à nossa rainha. Mas retirou do juramento de lealdade uma frase. Lealdade à rainha, seus herdeiros e seus sucessores. Não quis jurar isso. Aceitou jurar lealdade à rainha,
mas não a seus herdeiros ou sucessores. Este é o perigo em se ter uma monarquia. Há muitos aspectos positivos, mas a sua influência também é fora de qualquer proporção normal. Numa república federativa, isso não acontece. Só na monarquia. Saul, Davi e Salomão, cada um reinou por um período de 40 anos. Mas o ápice de Davi foi seguido por uma queda. E foi Deus quem o fez. Ele deixou um legado a Salomão de muitas esposas e deixou um legado de uma nação que era dividido entre o norte e o sul, com muita tensão entre as tribos do norte e do sul, porque Jerusalém ficava no sul e os recursos eram gastos no sul. E assim o sul era mais próspero que o norte. Isso lhe parece um pouco familiar? Bem, era desse jeito. Agora, acima de tudo, antes de terminar, preciso dizer que Deus fez uma aliança especial com o rei Davi. Pela primeira vez, depois que fez uma aliança com Abraão e com Moisés, Deus fez uma outra aliança com Davi. E essa é a questão mais vital e crucial em 1º e 2º Samuel. Surgiu quando Davi quis fazer uma casa para Deus. Ficou envergonhado por ter construído um palácio tão grande para si mesmo, enquanto Deus morava numa tenda, num tabernáculo. Dá para entender seu constrangimento. E então ele disse: Deus, eu vou lhe construir uma casa ainda melhor do que a minha casa. E o profeta Natã trouxe 3 mensagens para Davi sobre esse assunto. O primeiro foi: vá em frente. O segundo recado foi: não construa. Deus teve tempo de refletir um pouco. E o que Deus disse é bem interessante. Deus lhe disse: um tabernáculo é mais do que suficiente para mim. Desde quando pedi um palácio de pedras para morar? Não é interessante? Por que você quer fazer uma casa para mim? Eu sempre morei nesse tabernáculo. Nunca pedi mais do que isso. Ele estava cutucando Davi. Você fez um palácio tão grande para si mesmo? Precisava de tudo isso? E o terceiro recado foi: você não pode construí-lo, você é um homem de sangue. Mas seu filho pode. Um homem de paz. Salomão nunca lutou uma batalha sequer. Ele herdou de seu pai Davi uma situação de paz. E então Deus fez uma aliança. Deus diz: Davi, vou tratar seu filho como meu filho. Castigá-lo-ei, mas jamais deixarei de amá-lo. Que frase interessante. E depois ele deu a grande promessa: a sua casa e o seu reino perdurarão diante de mim para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Eu farei uma casa permanente para você, Davi. Você quer fazer uma casa para mim? Não, eu farei uma casa para você, mas será uma casa real. E o motivo porque, dali em diante, os descendentes de Davi sempre guardaram registros meticulosos de sua árvore genealógica é que eles aguardavam o filho de Davi. E sabem, por séculos antes de Jesus nascer, quando o menino nascia, o pai corria para a rua e gritava: David, David, é um menino, e o chamava de Davi. E nas nossas bodas de prata, minha esposa me deu uma aliança. Foi feito por um judeu numa rua, numa viela, lá em Jerusalém. Ela tem a muralha de Jerusalém e em cima da aliança 3 letras em hebraico: David. Eles não tinham vogais. E ela me deu para nunca me esquecer de ser um vigia sobre a muralha. Sabem, David. E assim que anunciavam o nascimento de um menino: David, é um menino. E talvez seja o nosso Davi. E por centenas de anos eles faziam isso. E 1000 anos depois, a aliança se cumpriu e a promessa foi mantida. E Jesus nasceu filho de um casal humilde, que mantivera sua árvore genealógica. E é bem interessante que tanto José quanto Maria eram descendentes diretos do rei Davi. Portanto, legalmente, Jesus era filho de Davi através de José, seu pai, porque legalmente você é herdeiro de seu pai, mas fisicamente era filho de Davi através de sua mãe. Portanto, ele era duplamente o filho de Davi. E por toda sua vida lhe chamaram disso. É bem interessante quantas vezes lhe chamaram disso quando ele andou naquele jumentinho. Hosana, o filho de Davi. E muitas pessoas lhe chamaram disso. Esse não é o filho de Davi? Era o descendente de Davi. Ele nasceu e ele morreu sob o título o Rei dos Judeus.
E ele reina até hoje, não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada ao filho de Davi. Esse poder sempre estará em suas mãos. Deus manteve sua aliança com Davi, em seu filho Jesus. Que impressionante! Quando Deus faz uma promessa, ele a mantém. Ele jamais mente. E ele fez uma aliança com Davi de que um de seus filhos se assentaria no trono para sempre. E Jesus é o rei dos judeus. Ele nasceu e ele morreu como rei dos judeus. Ele é o rei da igreja. É o nosso rei. E deveria estar reinando sobre a igreja. Quantas vezes ele clama, me devolvam a minha igreja. Mas um dia será rei do mundo. Ele está voltando para reinar em Jerusalém, como filho de Davi. A última pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando ele ascendeu aos céus foi se ele iria restaurar o reino a Israel naquela época. E ele não disse, mas que pergunta tola. Ele disse, não compete a vocês saberem a data que o Pai tem estabelecido. Isso quer dizer que vai acontecer. E um dia Jesus reinará sobre a terra como rei dos judeus. Mas também reinará sobre o mundo inteiro. E o que mais me empolga é que nós reinaremos com ele. E tudo isso está aqui no livro de Samuel, nessa aliança que Deus fez com Davi. E o nosso futuro está ligado àquela aliança. Por isso que devemos ler esses livros. São histórias interessantes, os personagens são intrigantes, mas a melhor forma de lê-las é descobrir como Deus é. Porque é com esse Deus que nós lidamos hoje. E nós somos o seu povo, através do Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Amém.